Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, hoje estamos aqui pelo Facebook, nesta oportunidade de meditarmos na Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo para participar conosco. Esta transmissão, a mensagem da Palavra de Deus, esse trabalho, você tem parte nele. Você que compartilha conosco, que participa, que divulga também a mensagem, você está participando também desse trabalho, levando a mensagem do Senhor, ajudando aqueles que estão necessitados. Por isso eu convido você para participar. Deixe a sua mensagem, seu comentário, pergunta, dúvida, participe. Também você pode deixar pedido de oração, tanto teu favor, familiares, aqueles que necessitam, coloque também. E nós estamos orando no final da transmissão, no final da mensagem estaremos orando, e no decorrer dos dias, da semana, também continuamos orando a favor daqueles que pedem as nossas orações. O Senhor é que conhece a necessidade de cada um. E eu convido você para pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, leia conosco, se possível, anote, ou você pode estar ouvindo depois a transmissão, fica gravada aí no Facebook, você pode estar ouvindo. Também, no decorrer da semana, a mensagem permitindo o Senhor Jesus, vai para o YouTube, você pode estar acessando lá, através do canal Mensagens Restauradoras, está ouvindo novamente, transmitindo, enviando para outros, para que possam também ser abençoados por Deus, por esta palavra, pela palavra do Senhor Jesus. E eu quero já fazer uma pergunta para você. Enquanto você pegue a sua Bíblia, já possa estar abrindo lá no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 17, que nós vamos estar lendo para dar início, se nesta palavra, eu quero perguntar para você, você crê na Bíblia? Você que nos acompanha, que ouve a palavra, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E que a verdade do Evangelho está nas Escrituras? Muito mais do que discursos bonitos, motivacionais, enfim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode, ou você acha que estará com ele sem obedecer às Escrituras? Então é uma questão de refletir. Eu não quero aqui, o nosso objetivo não é desmerecer a fé de ninguém, não é desmerecer o conhecimento de ninguém, mas é ampliar o conhecimento para que aqueles que conhecem um pouco possam conhecer mais, possa aprofundar mais nas Escrituras, seguindo o conselho da palavra de Deus que nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não sei até onde você conhece, mas uma coisa é certa, ninguém sabe tudo. A cada dia que passa, precisamos estar aprendendo, e temos muito para aprender com as Escrituras Sagradas, com o Senhor Jesus pelo seu Espírito. Então reflita um pouco. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos conhecê-la cada dia mais, nos alimentar dela e viver por ela. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. A nossa oração é que o Espírito de Deus fale no teu coração. E que muito mais do que as palavras ou apenas as palavras ditas, o Espírito de Deus que trabalha de dentro para fora, possa estar aí contigo e falar lá no íntimo, e que você possa compreender tudo aquilo que vai ser explanado
os textos lidos, compreender a mensagem da palavra de Deus e entender o chamado de Deus, o que Deus tem para você. Se você recebesse uma herança, tivesse alguém muito rico e lhe oferecesse para ser o seu herdeiro, você aceitaria? Fala, olha, eu tenho muita riqueza, milhões, e eu gostaria de deixar no meu testamento para alguns herdeiros. Você gostaria de receber parte desta herança, parte de uma fortuna? Uma fortuna legal de legalidade, né? Uma fortuna dentro da lei, nada de contravenção. Não é ser herdeiro de alguém que vive no mundo da criminalidade. Não. Alguém que de fato possua grande riqueza. Você aceitaria? Ou você falava, não, eu não quero saber de herança, eu não quero saber de riqueza, eu não quero saber de dinheiro, essas coisas não mentais, não, eu gosto mais de viver na pobreza. É tendência do ser humano sempre querer ter, possuir alguma coisa, conquistar. E a palavra de Deus nos diz aqui que nós passamos a ter direito a uma herança de alguém que tem todo o domínio, todo o poder, aquele que criou todas as coisas. Diz a palavra de Deus que somos verdadeiramente herdeiros de Deus. Quando que nos tornamos herdeiros de Deus? Quando nos tornamos filhos de Deus. Aí existe uma ideia que muitos dizem, mas todos são filhos de Deus, então todos estão salvos, todos vão ter essa herança, herdeiros de Deus. Esta herança não é apenas as bênçãos de Deus que nós podemos receber aqui. É muito mais que isso, é herdar com Ele na eternidade, é morar com Ele, é viver com Ele na eternidade. Por isso diz o texto aqui, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Não é que Cristo é um outro Deus, mas Cristo é a parte humana, é o corpo que foi gerado ali no ventre de Maria. E este corpo não ficou na sepultura, este corpo ressuscitou ao terceiro dia. Após ser sepultado ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo. E os discípulos que estavam ali, ele apareceu para os discípulos, e os discípulos puderam ver o Senhor subindo. Quando nós encontramos a palavra de Deus, quando o anjo pôs-se diante deles, quando eles olhavam e viam o Senhor subindo, ele disse, varões galileus, por que estáis olhando? Este mesmo Jesus que para o céu vistes ir, ele retornará. Aquele corpo que, estando os discípulos reunidos, após a ressurreição do Senhor, ele aparece ali no meio deles e diz, paz seja convosco. Este mesmo corpo, este mesmo Cristo, que aparece depois de 8 dias, estando eles novamente reunidos, Tomé com eles, e disse para Tomé, põe aqui a tua mão, veja aqui os sinais dos cravos, põe a tua mão aqui do meu lado, veja aqui aonde a lança transpassou, não seja incrédulo, mas crente, e que Tomé pode dizer, Senhor meu e Deus meu. Este corpo estará lá, Cristo estará lá, por isso nos diz a palavra que nós veremos Ele face a face e conheceremos como também somos conhecidos. Mas para isso precisamos ser filhos. O Evangelho de João diz uma frase muito interessante, que diz assim, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica. Todos são filhos. Se nós voltarmos no versículo 16, diz que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Então, não éramos filhos. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 5,
nós encontramos escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, o que é predestinar? Predestinar é traçar um caminho antecipado. O Senhor traçou um caminho. Qual o caminho que Ele traçou? Lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou o homem, diz lá no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Qual o caminho que o Senhor traçou para o homem? Ser a sua imagem, expressar a sua glória. E o versículo 6 aqui de Efésios 1 diz: para louvor da sua glória, da sua graça. Então, para louvor da sua glória, olha que privilégio. Deus não criou o homem para ser perdido. Deus não criou o homem para viver no mundo de pecado e para herdar a perdição. Deus criou o homem para ser salvo, mas o homem deixou de ouvir a voz de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Perdeu esta comunhão, perdeu esta ligação com Deus. Perdeu o direito de ser filho, deixou de ser. Apesar de todos serem criados por Deus. Mas perdeu. Deixou de ser filho. Mas passamos a ser filhos de adoção. E tem uma palavrinha nesse texto aqui que é interessante, que às vezes as pessoas não entendem o significado. Que diz aqui, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? Beneplácito é demonstração de consentimento, e aprovação é autorização. Então, para você se tornar filho, para você receber a adoção de filho, você precisa receber essa autorização. O consentimento de Deus, a autorização, ser autorizado. E como que a pessoa pode ser autorizado, ser filho de Deus? Receber essa adoção. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a Escritura nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, para receber a adoção, você precisa crer no nome do Senhor. E crer não é apenas ouvir falar do nome, é conhecer. E eu pergunto para você, qual é o nome de Deus? Você se torna filho de Deus quando crê no seu nome, mas para crer no seu nome tem que conhecer o seu nome. E crer está ligado à prática, como diversas vezes nós falamos já a respeito do significado de crer. Todos quanto os receberam. Precisa receber o Senhor na vida. Precisa receber o nome de Deus na vida. Crer nele, viver por ele. E você recebe então a adoção de filho. É autorizado ter o direito de receber, de se tornar, de ser chamado filho de Deus. Que privilégio tão glorioso, porque aquele que é filho, ele se torna também herdeiro, passa a pertencer como cidadão dos santos, da família de Deus. Conforme nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 2, que não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você já parou para pensar neste privilégio de pertencer à família de Deus, de ser chamado filho de Deus, de receber a herança de Deus, estar ali preparando-se para herdar esta herança tão gloriosa e viver com o Senhor na eternidade?
Se todo o mundo pudesse compreender, se todas as pessoas pudessem entender o valor desta herança, corria para os braços do Senhor, se entregaria por completo, abria o coração para a mensagem e vivia segundo a palavra de Deus, porque muito além de toda a riqueza, muito além de todo o poder, toda a glória que o mundo pode oferecer, de toda a alegria que o mundo pode oferecer, está a herança eterna. Louvado é o nome do Senhor Jesus, a glória de Deus. E você já parou para pensar na glória de Deus? Você já parou para meditar na herança celeste? Você já parou para meditar no que Deus tem preparado e quer compartilhar com você? Quer que você tenha parte nesta herança? Quão glorioso é quando nós entendemos a palavra de Deus e vemos que a cidade celestial que Deus tem preparado, a coroa de vida eterna que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para ser herdeiro. E Deus nos deixa um exemplo tão glorioso, porque quando Ele esteve aqui como homem entre os homens na sua forma humana, nós sabemos que como homem o Senhor Jesus foi nosso exemplo em tudo. Tanto é que por isso Ele orou. Se formos olhar, irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 14, Ele diz: tudo que pedirem em meu nome eu farei. Ele é quem responde às orações. Ele não precisaria orar, mas Ele orou para nosso exemplo. Se nós olharmos também, nós vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, que o batismo é para remissão de pecado ou para perdão de pecado. Por isso a necessidade de receber o nome do Senhor Jesus, porque só há perdão de pecado no nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, não tendo pecado, não precisava ser batizado. Tanto que se nós olharmos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 13 em diante, quando o Senhor Jesus foi para ser batizado por João, olha que coisa tão gloriosa que nós encontramos aqui. Versículo 13 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? João conheceu quem era. Ora, ele não precisava ser batizado. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha o exemplo. E agora eu quero trazer aqui, na sequência desse texto, algo que às vezes você não parou para meditar. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Lembra que o Senhor Jesus foi nosso exemplo em tudo? O que acontece na hora do batismo? O Senhor Jesus foi batizado para nos mostrar o que acontece. Por isso ele disse lá para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O nascimento da água, o batismo nas águas, o nascimento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. E quando o Senhor saiu da água, Ele deixa o exemplo, mostra aqui para nós o que acontece quando a pessoa é batizada, o efeito, a importância do batismo.
Quantos que levam o batismo de qualquer maneira, que não têm um compromisso real e acham que ser batizado é uma coisa comum, é uma coisa corriqueira, é uma coisa apenas de emoção, é uma coisa de momento, mas não, é um compromisso com Deus, é algo tão importante. Por isso o Senhor Jesus, diz que quando saiu da água, João viu o Espírito descer em forma corpórea, em forma de pomba, descendo como pomba, vindo sobre ele. Ora, o Espírito Santo é uma pomba? Para aquele que quer colocar o Espírito Santo como uma pessoa distinta de Deus, então diria que o Espírito Santo é uma pomba? O Espírito não se vê. Precisava de alguma coisa aparente para que pudesse representar, para que pudesse ver que o Espírito de Deus estava ali naquele corpo, cumprindo-se o que está escrito lá em Isaías. Mas o que eu quero chamar ainda aqui a nossa atenção é a voz dos céus. Este é meu filho amado. Você ouviu esta voz? Este é meu filho, se tornou filho, recebeu a herança, passou a fazer parte da família para ter direito a esta herança. Você se tornou. O Senhor Jesus, como homem, ele deixou o exemplo aqui. Não é que tinha várias pessoas a divindade, porque Deus é aquele que preenche céus e terra. Ele estava tanto dentro daquele corpo Cristo, como fora do corpo, porque não tem um corpo, não tem um espaço físico que você pode colocar Deus ali e limitar Ele naquele lugar, porque Ele é onipresente. Então o Senhor podia agir tanto dentro quanto fora do corpo, mas o exemplo para nós aqui é que quando nós somos batizados, um batismo verdadeiro, não pode se achar e se ter vários batismos hoje, cada um quer fazer de um jeito, mas em Efésios capítulo 4, no versículo 5, nos diz a palavra do Senhor que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não é o que eu penso, não é o batismo que eu acho, é o batismo que o apóstolo Paulo realizou, que os apóstolos realizaram. É o batismo que a igreja primitiva realizou. Este é o batismo verdadeiro. Por quê? Porque você se torna filho. O batismo ele tem a importância de te tornar filho. E quando você nasce novamente, quando você nasce, você recebe um nome. E para pertencer à família, precisa ter um nome, conforme nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E eu pergunto para você, prezado irmão, prezado amigo, você foi batizado? E você recebeu o nome de família? Você recebeu o nome do Senhor Jesus para pertencer de fato à família de Deus, para pertencer de fato a esta família e ter direito à herança. Ouvir do Senhor: este é o meu filho amado, este agora faz parte do corpo, este agora faz parte da família, este recebeu a adoção de filho, este recebeu agora o direito de ser chamado filho, o direito da herança. Pare um pouco e analise a sua vida. Porque se você não recebeu o nome de Deus no batismo, você pertence à família de Deus? Ou apenas seguiu como um batismo de arrependimento? É importante nós entendermos, irmãos e amigos, o Senhor Jesus, como homem, nos traz grandes exemplos do que devemos fazer da vida cristã. E um desses momentos é este. Agora precisamos conhecer o Senhor Jesus muito mais do que a sua natureza humana. Como homem, ele orou. Como Deus, ele
ouve e responde às nossas orações. Como homem ele chorou, como Deus ele enxuga as nossas lágrimas, como homem ele teve fome, como Deus ele é o pão da vida, como homem ele teve sede, como Deus ele é a água que jorra para a vida eterna, como homem ele foi batizado, mas como Deus ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então conhecer Deus apenas na sua parte humana, como filho, é conhecê-lo parcialmente. Mas quando o nosso conhecimento é ampliado, nós vemos que ali estava muito mais do que o profeta, muito mais do que o filho, muito mais do que o homem, muito mais do que alguém na sua natureza humana, mas estava o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem e habitou entre os homens, para que o homem pudesse ouvir a sua voz, para resgatar-nos do pecado. Aleluia! Para que pudéssemos compreender a sua palavra. E ele deixou o exemplo do que devemos fazer, da importância de crer no seu nome, da importância de receber o seu nome, da importância de viver sob a sua palavra, porque assim nos tornamos filhos. E olha que privilégio poder ouvir do Senhor: este é meu filho amado, em quem me compraz, eu tenho prazer. Porque este estava perdido e foi achado. Este tinha se desviado, se distanciado, andado em caminho tortuoso, distante. Mas agora recebeu o meu nome, recebeu a minha palavra, agora entra para os braços do Pai, acolhe-se aos braços do Pai, recebe o Espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai, clamamos: meu Pai. Podemos ter essa liberdade de buscar ao Senhor, de clamar, de buscar a Ele com nossa necessidade, colocando diante dEle a nossa necessidade, sabendo que Ele está pronto para responder, para atender, para abençoar, para nos fortalecer, para nos direcionar, e muito mais que isso, ter a certeza que estaremos com Ele na eternidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E tanto que a palavra de Deus não há contradição. A palavra de Deus, os irmãos e amigos observarem, vai se complementando entre os textos. Que quando a igreja deu-se início em Atos no capítulo 2, após eles ouvirem a palavra de Deus, após o Espírito de Deus ser derramado, após as pessoas verem a maravilha do Senhor, ouvir a mensagem, entender, nós encontramos no versículo 37 do capítulo 2 de Atos: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ouviram a mensagem, queriam também fazer parte, ter direito a esta herança que o Senhor graciosamente estava oferecendo. E aí o que faremos? Olha o versículo 38, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar e conferir, que diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que maravilha! Quando a pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ele recebe o perdão do pecado, porque só há perdão de pecado no nome do Senhor Jesus. Ele é o único que pode perdoar pecado. E mais que isso, recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? O apóstolo Paulo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E descreve aqui no versículo 39 ainda de Atos, porque a promessa, que promessa? A promessa que a pessoa sendo batizada em nome do Senhor Jesus, ele recebe o perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo. Promessa feita no versículo 38. Ele diz aqui: a promessa vos diz respeito a vós, todos que estavam ali ouvindo, a vossos filhos, que é sua descendência, a todos que estão longe.
e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E o Senhor continua chamando aquele que ainda não tomou uma decisão em receber o nome do Senhor Jesus através do batismo. E o versículo 40 ainda nos diz: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ser batizado em nome do Senhor Jesus, ter temor, viver perseverando, quer dizer, obedecendo, vivendo pelas palavras, pela doutrina dos apóstolos. Este é o caminho para que a igreja, para que o prezado irmão, amigo, possa ter direito à herança. E você que ouviu a palavra do Senhor, você já recebeu o nome do Senhor Jesus? Se você já recebeu o nome do Senhor através do batismo, você tem perseverado na doutrina dos apóstolos? Se você tem, seja perseverante. Continua firme, sem se desviar, até o dia de receber a herança. E se você ainda não recebeu o nome do Senhor Jesus, a pessoa pode ter batizado de uma de outra forma, pode-se ter tantos batismos que nós encontramos, tantas fórmulas batismais que nós encontramos sendo criada pelos homens. Mas à luz da palavra de Deus, há necessidade de receber o nome que é sobre todo nome. Este nome que é daquele que criou todas as coisas, por isso foi chamado de Pai, que tomou forma humana, por isso foi chamado de Filho, e aquele que hoje continua operando, não como homem, mas como Espírito Santo, na sua terceira manifestação. Aquele que está aqui, no meu lar, enquanto fazemos essa transmissão e podemos sentir a sua presença, e aquele que está também junto contigo no teu lar e quer habitar no teu coração, na tua vida, aquele que quer preencher e está na vida de todos aqueles que andam em fidelidade, que vive a sua palavra, que recebe esse espírito de adoção. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Qual é a tua decisão? Você aceita a herança que o Senhor lhe oferece? Ou rejeita? Recebe o nome do Senhor Jesus e vive pela sua palavra na obediência da doutrina dos apóstolos? Ou deixa de lado e rejeita a herança do Senhor? Cada um precisa fazer a sua escolha, mas eu tomei a minha decisão já há muitos anos. E a minha decisão foi receber o nome do Senhor e viver por essa palavra. Porque eu sei em quem tenho crido e sei a herança que me está preparada desde a fundação do mundo. A herança que o Senhor tem preparado. Que o prezado irmão e amigo possa ser também herdeiro com Deus, herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo, estarmos juntos compartilhando desta herança que é infinita e infindável. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando o seu lar. E se há alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação à palavra de Deus, você pode estar deixando a sua mensagem, deixando a sua pergunta. E teremos prazer em te atender e responder, estar ajudando na compreensão da palavra de Deus. Também, se você está aguardando, se você ainda não entendeu, se você ainda sente que lhe falta alguma coisa, busque depressa. Os dias passam rápido e o dia de amanhã não está sob o nosso domínio. Não pertence a nós. Hoje é o dia que o Senhor
quer te proporcionar esta herança preciosa. Vamos orar, vamos estar falando com Deus, buscando do Senhor Jesus, da sua graça gloriosa, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar. Continuamos orando a favor daqueles que estão enfermos, né? Os que estão necessitados. Lembrando ali o diácono Paulo, ali da cidade de Guarulhos, está hospitalizado. Vamos continuar orando a favor dele, que o Senhor Jesus possa abençoar, né? Irmão Paulo, a irmã Neide, né? Sua esposa, toda a família. Que a gente sabe que em momento de enfermidade, todos acabam passando juntos a dificuldade, a dor, mas que o Senhor Jesus possa abençoar, dar o conforto, a graça e fortalecer a todos, não apenas irmão Paulo, mas também toda a sua família, que o Senhor possa ajudar. Deus é aquele que pode todas as coisas. Amém? Orando a favor, né, irmã Camila, que o Senhor possa estar fortalecendo a sua vida. Damos de oração a favor do Johnny, a Daiane, está orando a favor dos demais. Que você lembrar, coloque diante do Senhor Jesus Cristo, né? Coloque diante do Senhor. Uma criança também ali de pastor de Brasília, pedindo, né, Heitor, está com dengue, está hospitalizado. Vamos estar orando que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. E, enfim, busque do Senhor Jesus. Fale com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por este momento tão precioso em que podemos estar, Senhor, na tua presença, falando contigo, meditando, Senhor, na tua palavra, nas grandezas, nas maravilhas que o Senhor tem preparado e proporcionado para aqueles que o amam, para aqueles que buscam a tua palavra. Senhor Jesus, agora te peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça a favor de cada lar, de cada família, cada um que tenha ouvido a tua palavra, cada um que deixou, Senhor, seus afazeres, que tirou este momento para meditar, Senhor, para ouvir esta mensagem. Ó Deus, bem sei que as minhas palavras apenas podem chegar aos ouvidos, mas o teu Espírito, Senhor, pode trabalhar no coração, abrir o entendimento, ajudar, Senhor, na compreensão e fortalecer. Ó Deus, por isso eu te peço, estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, a cada vida, a cada família, Senhor, dê a tua graça. E aqueles que pedem as orações, Senhor, esses nomes aqui citados, seja aqueles que estão enfermos, quanto, Senhor, aqueles que buscam, Senhor, ser fortalecidos, renovados, que possam olhar, Senhor, e contemplar além das dificuldades que cercam, além das provações que sobrevêm, olhar para a herança que o Senhor tem preparado e poder compreender, Senhor, o teu chamado, o teu propósito e poder receber da tua graça, Senhor, o fortalecimento para caminhar na tua presença. Ó Deus, estenda as tuas mãos e derrama, Senhor, o teu poder. Abençoa, Senhor, dê uma noite de paz a cada um. Guarda, Senhor, livra de todo mal. Senhor Jesus, supre as necessidades. Guia, Senhor, os nossos passos e dá-nos, Senhor, a cada dia a virtude dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Fica o nosso convite para que você possa estar participando conosco todas as quartas, sábados e domingos. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Quarta-feira é estudo bíblico. Se você tem dúvidas com relação à palavra, deseja conhecer mais, deseja saber mais, não perca a oportunidade. Esteja lá conosco. Quarta-feira você pode fazer a tua pergunta, leve a sua Bíblia e você vai poder ser esclarecido lendo na sua Bíblia, porque Deus tem a resposta que você precisa. Bem, sábado e domingo, cultuando a Deus, todos no mesmo horário, às 19h30. E se você, às vezes, não é aqui da região de Votorantim e deseja conhecer mais, mande-nos uma mensagem
Tem congregações espalhadas por toda a cidade, por muitas cidades, né? De todas as cidades do país, mas muitas cidades, muitos lugares, a igreja do Senhor está ali estabelecida. E pode deixar-nos uma mensagem, enviar a cidade onde você está. Estaremos vendo, então, na congregação mais próxima da tua casa, ali onde você pode estar ouvindo a palavra de Deus e sendo edificado pelo Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um. Eu agradeço a todos os irmãos, todos os amigos que têm participado, que têm ajudado nessa transmissão também, né? Compartilhando, comentando, participando. Você é parte desse trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar. E permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, meditando na palavra de Deus, neste momento de reflexão das Escrituras, neste momento de meditação. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.